Ok, já estamos gravando. Bem, hoje a gente vai continuar o estudo do amplificador 741 e a gente vai encerrar o nosso estudo da primeira VA, certo? Então, aqui já encerra-se tudo que a gente vai fazer para a disciplina da eletrônica 1, a primeira metade, né? E aí, na semana que vem, já na terça-feira, a gente começa as bases de realimentação, que é o assunto mais legal da disciplina. Beleza, o que a gente vai fazer hoje? Nós vamos avaliar o ganho em pequenos sinais desse circuito. Para isso, primeiro, vamos pensar em como são as formas em que a gente pode modelar esse circuito em pequenos sinais. Obviamente, esse é um circuito enorme. A pior ideia que você pode ter é substituir todos os transistores pelo seu modelo em pequenos sinais. Isso funciona muito bem quando você tem um circuito que tem um transistor, dois transistores, até, sei lá, uns quatro. Aí você pode fazer isso e é a forma mais inteligente. Mas dessa maneira aqui não é tão interessante assim fazer essa análise. Então, primeiro vamos relembrar que quem é o ganho, né, quando a gente define um amplificador operacional, a gente olha ele por fora, ele vai ter uma entrada inversora e uma entrada não inversora, né? A não inversora é essa positiva, a inversora é a negativa, a gente pode chamar esse cara daqui de V2, esse cara daqui de V1, né? E o meu ganho em malha aberta do amplificador operacional, a tensão de saída aqui, né? Ele vai ser um certo ganho a zero, certo? Que multiplica V2 menos V1. Então, quando a gente olha esses elementos aqui, nós podemos definir alguns pontos por onde o sinal vai percorrer e separar esses caras em estágios. A gente já está fazendo isso, obviamente, porque para você entender um circuito como esse, é necessário entender as partes desse circuito. Mas vamos prestar atenção quem são os transistores que estão fazendo função de amplificação. Ou seja, por onde é que os pequenos sinais estão passando. Então, este bloco todo aqui, Q1, Q3, Q4, Q2, é o bloco do par diferencial. Aqui a gente viu na última aula que esse par diferencial é feito a partir do circuito base comum. Então, ele é um pouco diferente do par diferencial tradicional. Q3 e Q4 estão fazendo esse par base comum. Q1 e Q2 estão aumentando a impedância de entrada na configuração emissor, seguidor de emissor. Beleza, então a gente pode dizer que esse cara daqui é um primeiro estágio. Onde é que está a entrada desse sinal? Né? As entradas estão marcadas aqui, né, nos nossos, nas nossas bases. Então a gente pode dizer que o sinal de entrada está aqui. Mais e menos. Esse vai ser o meu VI. Note que esse VI é exatamente V2 menos V1, né? Porque o nosso ganho em malha aberta do do amplificador operacional vai ser, por definição, a tensão de saída sobre V2 menos V1, né? Esse V2 menos V1 é a entrada diferencial que está sendo a subtração entre esses dois terminais, V2 menos V1. E a saída desse estágio é tomada no coletor de Q6. Então, eu posso dizer que este nó é a minha tensão de saída do bloco 1, vamos dizer assim, VO1, que é, obviamente, igual a VI1. O segundo estágio, que é o estágio de ganho, a saída é tomada no coletor do emissor comum. Né? Então, se a gente observar aqui, para esse estágio, os transistores que estão funcionando como amplificadores são Q16 e Q17. Q16 está na configuração coletor comum, ou seguidor de emissor. E o transistor Q17 está na configuração emissor comum degenerado. Né? Então, está aqui a minha saída VO2. Aliás, eu não vou botar O não, porque eu vou botar aqui V1 e aqui eu vou colocar V2. Mas você pode chamar do que você quiser, tá? V1 e V2. Ok. Na sequência, a gente tem Q23, mais uma vez funcionando como um aumentador
da impedância de entrada, certo? E esse Q23 aqui funciona na configuração coletor comum ou na configuração emissor, seguidor de emissor, né, que é sinônimos. E o Q20 e o Q14 operam também desta mesma forma, né? Então, eles operam em seguidor de emissor, só que quando a gente coloca eles nesse sentido, a gente faz um classe AB. AB porque Q19 e Q18 estão fazendo a polarização, né, da tensão VBB entre as duas bases. Então, só para a gente observar novamente, que eu sei que é um circuito bem completo, para a gente se relembrar, os transistores amplificadores Q1, Q2, Q3, Q4, Q16, Q17, Q23, Q20 e Q14. Esses são os transistores que estão fazendo amplificação de sinal, certo? Tanto de tensão ou de corrente. Tá? No caso de Q16, Q23, Q20 e Q14, são amplificações de corrente. No caso de Q1, Q2, também amplificações de corrente, né? Q3, Q4, Q17 estão fazendo amplificações de tensão, em particular, Q3, Q4 estão fazendo a amplificação de modo diferencial. Só, como é que você separa os que estão amplificando tensão dos que estão amplificando corrente? É pelo ramo, né, que eles estão ligados? Não, é porque o amplificador coletor comum tem ganho 1. Então ele Sim, amplifica sim. a corrente, certo? Ele funciona como um amplificador de corrente que na prática vai aumentar a impedância de entrada. Então beleza. Ok. Q12, Q11, Q10, Q9, Q13 com as suas duas saídas, seus dois coletores. Todos eles são fontes de corrente. Q5, Q7, Q6 são carga ativa do par diferencial. Então, todos esses transistores estão funcionando como polarização e Q576, 567 estão funcionando como carga ativa. E Q19 e Q18 são transistores de polarização, mas por tensão. Certo? Então, todos os demais transistores são circuitos de polarização, mas polarização com corrente. Q5, 6 e 7, carga ativa. E Q19, Q18 são circuitos de polarização, mas polarização por tensão. Quem que falta agora? Q15, Q21, Q24 e Q22 são o circuito de proteção desse dispositivo. Então, eles estão aqui para, caso a corrente de saída seja muito alta, ou seja, se a corrente de saída está saindo, né? Está saindo do dispositivo, então ele vai gerar uma corrente em R6 nesse sentido, ou caso a corrente esteja sendo drenada na excursão negativa, né? É R7 quem está drenando essa corrente junto com Q28. Q28 não, Q20, né? Então, isso vai gerar uma tensão em R6 ou em R7, proporcional a essa corrente de saída. Vai gerar uma tensão em R6 no ciclo positivo, vai gerar uma tensão em R7 no ciclo negativo. Caso essa corrente seja muito alta, esta tensão sobre R6 ou esta tensão sobre R7 será grande o suficiente para ativar Q15 ou Q21. Como a gente viu na última aula, a ativação de qualquer um dos dois faz ativar todos os 4 transistores. Em especial, Q24 está realimentado, né, na base coletor. Então, se ele está realimentado dessa forma, Q24 só opera no modo de corte ou no modo ativo. E se ele estiver no modo ativo, ele ativa o Q22. Certo? Uma vez que o coletor de Q22 está aqui numa tensão que é sempre maior do que 0,7. Como é que a gente garante que essa tensão no coletor de Q22 é sempre maior do que a tensão na base? Porque se você observar este coletor aqui, o coletor de Q4 ou o coletor de Q6, tem sobre ele a tensão no resistor R2 mais a própria tensão de coletor emissor de Q6, né? E Q6 é um transistor que está também sempre no modo ativo, para fazer com que o par diferencial funcione. Esse espelho precisa funcionar como carga ativa, Q6 está sempre no modo ativo. Se Q6 está sempre no modo ativo, a tensão coletor emissor de Q2 é mais do que suficiente para que Q22 esteja no modo ativo, certo? Desde que
haja corrente na base do Q22. Então, normalmente, Q22 irá ficar em corte, mas assim que Q24 entra no modo ativo, a gente fornece o VBE suficiente para que Q22 entre no modo ativo, curto-circuitando aqui, criando um caminho, né, de impedância menor para a corrente, efetivamente matando a operação do circuito Q16 e Q17, e a mesma coisa, né? Quando a gente faz isso, a gente destruiu o sinal de saída, certo? Ou seja, a corrente não passa mais por esse caminho, a corrente é dirigida por um caminho antecedente. Então, toda essa parte aqui do circuito aqui de fora não está mais funcionando, certo? Tudo isso foi curto-circuitado. E eu desenhei muito mais do que eu deveria, né? Vou apagar aqui. Mas foi só para a gente fazer uma breve revisão antes da gente entrar com a nossa análise. Então, eu tinha dito antes, na aula, que a melhor solução não era a substituição do mundo inteiro pelo seu modelo de pequenos sinais. A melhor solução é a gente separar por blocos e calcular os parâmetros dos pedaços, né, desses blocos. Então a gente vai, obviamente, representar esse cara daqui por uma série de quadripolos. A gente vai dizer que a entrada desse quadripolo vai ser a minha tensão diferencial, que a gente chamou aqui de VI. Então, V2 menos V1. Esse vai ser o meu primeiro quadripolo. E, obviamente, a saída desse primeiro quadripolo vai ser a saída do par diferencial. Então, a saída do par diferencial quem é? É a tensão no coletor em Q6, que a gente tinha chamado, acho que, de V1. V1. Então, essa primeira saída nós vamos chamá-la de V1. Esse aqui vai ser o estágio par diferencial. O segundo estágio, o estágio emissor comum. E o terceiro estágio é o estágio de saída, é o classe AB. E vamos ter uma carga RL aqui. Ok, então agora eu consigo saber quem é o ganho, né? Se eu digo que essa minha tensão lá no final é a tensão de saída VO, o meu ganho em malha aberta vai ser o limite quando essa minha carga RL tende a infinito de VO sobre VI, né? Que aqui eu estou chamando de V2 menos V1. E esse vai ser o meu ganho em malha aberta. Eu vou chamar essa tensão aqui nesse ponto de V2 e VO. Beleza, assim a representação está boa. V2 vai ser aqui, né? V2 e VO aqui. Ok. Então, como é que a gente pode representar esse cara nos circuitos? Ah, não era isso que eu queria fazer. Peraí, menos e mais. Isso. Como é que eu represento esse circuito em função dos quadripolos? Bem, primeiro de tudo, a gente tem que lembrar que os circuitos eletrônicos são projetados para serem unidirecionais. Então, vocês já viram, né, lá em circuitos 2, que quando a gente representa os quadripolos, por exemplo, a gente pode representá-los dessa forma, né? Por exemplo, se for um quadripolo representado todo em pontos de tensão dependentes de tensão. Então, a gente pode representar ele assim, né, em que aqui a gente tem a entrada do quadripolo e aqui a gente tem a saída do quadripolo. Ok, beleza. Só que os circuitos eletrônicos são projetados para serem unidirecionais. A gente sabe que na prática isso não é verdade, ou seja, a saída pode sim fazer a entrada variar. Mas nós vamos fazer a nossa aproximação baseado no modelo de pequenos sinais, em que a saída não é capaz de alterar a entrada. Quando isso acontece, essa fonte dependente aqui ela é anulada. Então, de fato, a gente só vai ter duas formas
de representar esses circuitos. Uma delas através de um circuito de ganho de tensão. Então, quando meu circuito tiver um ganho de tensão, eu vou representar por uma resistência de entrada, um ganho de tensão e uma resistência de saída. Esse ganho de tensão aqui multiplicado pela tensão de entrada. Então, vou colocar aqui a minha tensão de entrada. A VO vai ser AVO vezes VI, né? Essa é a minha tensão aqui nesse ponto. E aqui está a minha tensão de saída, VO. Ou eu posso representar esse cara como um modelo de transcondutância. Eu vou chamar essa letra aqui grande GM, né? Então vai ser GM vezes VI, isso vai provocar uma corrente. E quando eu uso o modelo de corrente na saída, a minha resistência de saída está paralela com a minha fonte de corrente, RO. E aqui vai ser a minha tensão de saída. Em alguns modelos vai ser mais interessante ou mais fácil fazer a análise por um ou por outro modelo. E aí vamos decidir que modelo nós vamos usar. Bem, no par diferencial, se você observar, a gente sempre faz a nossa análise no par diferencial por conta das correntes. Então, vamos desenhar essas correntes aqui. Eu vou escolher, sei lá, azul para desenhar essas correntes. Então, o meu circuito de entrada vai ter uma certa tensão, certo? Vai ter uma certa tensão aqui. Vai de vermelho de novo. Mais ou menos. Essa tensão VI. Essa tensão VI observa, né, uma certa corrente, ou melhor, uma certa resistência. Né? Essa resistência, se você parar para observar aqui, quem é essa resistência? Eu tenho RE, 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 RE. E elas estão observadas via a base, né, desses transistores. Então, eu posso agora determinar quem é a impedância de entrada e fazer uma relação entre esta tensão VI e a corrente de coletor em Q3 e Q4. Vamos dizer que essa corrente induza, né, uma tensão de coletor GM VI, né, nesse sentido. Essa corrente é copiada em Q4, GM VI, e Q5 copia a corrente de coletor de Q3 em Q6. Então, a gente tem uma cópia GM VI. Isso aqui para modo comum, né? Então, em modo comum, a gente não tem corrente na saída, idealmente. Agora, em modo diferencial, essas duas correntes irão apontar em sentidos contrários. O que significa que a minha corrente na saída é 2GM VI. A gente já fez essa análise anteriormente, né? Então, beleza. Mas vejam só. Aqui é muito mais fácil, já que a gente já tem a corrente de saída, modelar por ganho de transcondutância. Então, esse primeiro a gente vai modelar por ganho de transcondutância. O segundo, nós sabemos que essa tensão V1, eu não sei, eu estou precisando de mais cores. Vamos chamar essa tensão aqui de V1, vamos fazer a análise do segundo em laranja. Como esse circuito aqui é um seguidor de emissor, eu sei que a tensão nesse ponto é também V1, porque o ganho de tensão do seguidor de emissor é 1. Concordam comigo? Sim. Beleza. Então, V1, V1. Eu já tenho aqui uma relação direta em que a corrente de saída é GM V1. Então, não tem nem o que fazer. Esse é o ganho de transcondutância. E aqui no meu circuito de saída, todo mundo está fazendo a função de seguidor de emissor. Então, eu sei que o ganho de tensão é 1. Então, para mim, a forma mais simples de a gente analisar esse circuito é modelando o primeiro circuito por um ganho de transcondutância, em que o ganho de transcondutância é 2GM. Só.
Oi. Qual a relação de V1 com VI? V1 com VI. É, a tensão de entrada. Ah, certo. Trazendo que a tensão nessa base aí de que 16 é V1, mas quem é V1? Então, eu estou definindo V1 como a tensão aqui na base. Na verdade, V1 foi uma escolha ruim, porque eu já defini V2, V1 aqui também, né? Mas eu estou definindo essa tensão na base como V1. Eu vou estabelecer essa Ah, certo, relação. certo. Só que Entendi. eu modelei esse cara daqui como transcondutância, certo? Isso vai fazer mais sentido quando a gente desenhar o circuito completo. Aí Uhum. V1 vai ser conectado na saída do primeiro estágio. Certo? Eu não preciso, por enquanto, fazer uma relação entre essa tensão e essa corrente. Isso vai ficar evidente quando a gente desenhar os circuitos. Ok, ok. Então, vamos lá. Vamos desenhar esses circuitos aqui. Então, VI. Beleza. Eu vou. Esse cara daqui vai ser ligado pela resistência de entrada do primeiro bloco. Aliás, deixa eu desenhar os blocos em cores. Só para ficar bem separadinho. Resistência de entrada do primeiro bloco, ou seja, do par diferencial. E aqui eu vou representar o par diferencial como um ganho de transcondutância. Então, GMVI. O cara daqui é a resistência de saída do par diferencial. Próximo estágio. Próximo estágio é o emissor comum. Então, o emissor comum vou representar com resistência de entrada do emissor comum, ganho de transcondutância, GMV1. Aí onde é que está V1? V1 está aqui, ó, e eu faço a conexão entre os dois. Ou seja, na saída do GMVI, eu conecto o V1. Então agora eu sei quem é VI. Percebe, Robson? Agora eu tenho uma relação matemática bem definida entre essas dois circuitos aqui. Mas, tipo, isso aí tá englobando todos aqueles transistores da entrada? Como assim, todos os transistores da entrada? Porque, tipo, você tá relacionando diretamente o VI, usando esse RI1, com o V1 lá. Uhum. Então, tipo, engloba Q1, Q2, Q3, Q4. Ah, sim, certo. Sim. Essas análises aqui que eu fiz um pouco mais rápido é porque a gente já fez na última aula, na última Uhum. sexta-feira, uma análise que demonstrava isso aqui, né? Sim, Então sim, eu sim. estou supondo que vocês já ainda lembram que a gente fez essa análise, mas sim, está englobando todos eles. Por quê? É importante aqui que a gente perceba que o espelho de corrente, Q5, Q6, Q7, é quem gera esse GMVI aqui, por exemplo. Esse GMVI é gerado pelo espelho, né? Acho que eu fiz besteira. Isso, com certeza. Como é que eu desfaço isso? Agora minha figura ficou na frente. Perdi minhas anotações. Será que eu tenho como enviar isso para trás? Whatever. Tudo bem. Eu coloquei aqui GMVI. Esse GMVI é repetido Q5 em Q6. GMVI. Aqui no caso, GMVI é gerado no sentido contrário. Então, GMVI. Isso faz com que a minha saída tenha 2 GMVI. Nesse mesmo ponto, a gente chamou essa tensão aqui de V1. E aí esse V1 gera um GMV1 nesse ponto. E esse GMV1 eu posso chamá-lo de uma tensão V2, que é copiada na saída. V2. Ok, beleza. Mas sim, esse efeito que a gente está fazendo aqui, super simplificado, ele tem a ver com a análise anterior que a gente já fez, né? A mesma coisa para o emissor comum. A gente está considerando o circuito conhecido. Então, GMV1, resistência de saída, RO, do circuito 2 agora, né?
E aqui RO1. GM1, GM2 aqui. RI2. E esse cara está conectado no terceiro circuito, vou desenhar de laranja aqui. Então, RI, resistência de entrada do bloco 3, que é o estágio de saída. E eu vou representá-lo por um ganho de tensão, porque eu sei que o ganho de tensão daquele circuito é 1. Então, vou colocar aqui AV 3 vezes V2. V2. Eu vou chamar esse cara daqui de V2. Ainda bem que eu posso fazer isso aqui. Deixa eu até dar uma ampliada. Beleza, então. Esse cara daqui é a resistência de saída do 3. E a carga RL. Então, o que a gente tem que fazer agora? Determinar quem são as entradas e saídas, as impedâncias de entrada e saída de cada um dos blocos e determinar quem são os ganhos. Aí isso é bem simples. Resistência de entrada diferencial, vamos olhar. Então, quem é a resistência de entrada diferencial? Se a gente olhar essa tensão, né, está sendo induzida nesse laço, então quem é essa impedância aqui? RE1, RE2, RE3 e RE4. Elas estão em série. A minha impedância de entrada vai ser 4 vezes RE multiplicado por beta mais 1, já que eu estou vendo ela a partir, né, da base. Então, a minha resistência de entrada do par diferencial é 4 beta mais 1 RE. Beleza. No caso, professor, só soma a impedância que tem de cada lado? Então, que eu estou considerando que esse ponto aqui é aterrado, certo? Esse ponto tem uma tensão constante. Então, é como se eu tivesse esse circuito aqui. VI. E cada um desse aqui é beta mais 1, RE. Beta mais 1, RE. Beta mais 1, RE. Beta mais 1, RE. E eu estou fazendo a relação entre essa tensão e essa corrente. Entendi. Então, se você fizer isso aqui, vai ver que essa é a impedância de entrada. Beleza. Quem é o ganho de transcondutância? GM1. GM1 a gente já viu por inspeção que é 2GM. Então, GM1 é 2GM. Na hora do GM é bom a gente dizer quem é o GM, certo? Porque as correntes de coletor são diferentes, tá? Então, esse GM aqui vai ser um GM de 3 ou de 4. O GM dos transistores do par diferencial. Então, aqui, GM3, por exemplo, ou GM4. E a resistência de saída do primeiro estágio, quem será, né? A gente vai observar a resistência de saída nesse nó, do coletor de Q4 ou Q6. É bom lembrar que a impedância em Q16 não será considerada nesse cálculo de impedâncias. E não. Porque se você olhar o nosso modelo, a gente já considerou RI2 aqui. Certo? Então, RI2 já foi considerado externa à resistência RO1. Então, portanto, a gente vai considerar as duas como elementos separados. E
enfim, vocês devem lembrar que algumas vezes, quando a gente calculou o ganho desse circuito, a gente considerou também toda a impedância vista a partir desse ponto. Nesse caso, nós não vamos fazer isso. Então, se você olhar aqui, ó, Q6 e Q4, a impedância de saída dos dois, a gente vai modelar como a impedância do base comum, a impedância de saída do base comum. Então, o base comum, como é que era? A gente tem um transistor, a gente está observando pelo coletor, certo? E existe uma resistência RE, vista no resistor. A impedância de saída vista no coletor é RO 1 mais GMRE. Certo? Certo. Note que quando a gente compara esse cara daqui para o emissor comum, é como se a gente fizesse RE igual a zero e volta a ser a própria saída RO. Então, as duas saídas nesse ponto, Q6 e Q4, a gente vai modelar exatamente dessa mesma forma. Então, vai ser quem? RO6 vezes 1 mais GMR2, paralelo com RO4 vezes 1 mais GMRE2. Olha lá. RO6, 1 mais GM6 vezes R2. Quem é esse cara daqui? R2, RO6, né? Então RO6, 1 mais GMR2. É como se a gente estivesse multiplicando a impedância de R2 por GMRO, certo? Pelo ganho intrínseco do amplificador. E somando isso à resistência de saída, porque os dois estão em série. E se você fizer o modelo matemático, é exatamente isso, na verdade. E aqui vai ser RO4 mais 1 mais GM4, RO4 vezes 1 mais GM4 RE2. Então, tudo isso paralelo com RO4, 1 mais GM4 RE2. Aliás, aqui, se a gente quiser ser bem rigoroso mesmo, a gente precisa ver que o RE ele pode ser diferente, né? Porque o RE é alfa sobre GM. Não, ele vai ser igual. Vai ser igual. Porque o VT é igual, IC é igual, GM é igual. E o alfa é muito próximo. Então ele vai ser, é uma boa aproximação. Mas a rigor, o alfa dos dois vai ser igual, o que faz com que o RE dos PNPs sejam diferentes dos REs dos NPN. Então aqui a rigor ele poderia ser um pouco diferente, mas não vai ser muito diferente. Bem, primeiro estágio, essas são as características. Segundo estágio, quem é a resistência de entrada? Tá, vamos fazer uma pausa aqui para a gente ter certeza. Todo mundo entendeu de onde vieram essas expressões? Esse último do 1 mais GM4R2, eu consegui entender, mas acho que ia ficar mais claro se eu visse de novo o circuito. Uhum. Então, tá certo. Eu vou redesenhar ele aqui, porque aí a gente vê ele sem estar destacado junto com todo mundo. Então, vamos lá. É esse circuito que eu estou observando, certo? E eu quero ver qual é a impedância a partir desse ponto. Beleza. Lembre-se que esses aterrados aqui são em pequenos sinais, certo? Eu não estou aterrando essa galera aqui em CC, não. Senão tá todo mundo em corte. Eu estou aterrando em pequenos sinais. Quem é essa impedância? Esse cara daqui é Q4 e esse cara daqui é Q2. Então vamos primeiro observar Q2. Eu estou olhando a impedância a partir do emissor. Então, se você lembrar, aquelas três impedâncias que a gente via, quando a gente vê da base, é o RP. Quando a gente vê do emissor, RE. Quando a gente vê do coletor, RO. Então, nesse caso, a gente está vendo do emissor com a base aterrada. Então, toda a impedância de Q2 vista a partir daqui é RE2. Quando a gente observa a impedância a partir do coletor de Q4, a gente está vendo a impedância do base comum. Então, a gente está vendo aqui duas impedâncias. A impedância de saída de Q4. Então, vou representar essas duas impedâncias, certo? Então, a impedância de saída é RO4
E essa impedância RE2 está sendo vista através do emissor para o coletor. Então é como se a gente estivesse multiplicando esse cara pelo ganho do base comum. O ganho do base comum é GM-RO4. Então essa impedância aqui é o RE2, que era aquela impedância que a gente estava vendo anteriormente, só que a partir desse ponto, quando ela é olhada a partir daqui, a gente está multiplicando pelo ganho do base comum. Então RE2 vezes GM4, RO4. Esse cara é o ganho do base comum. Então, somando as duas, a impedância total vista aqui, a resistência de saída, é RO4, 1 mais GM-RE2. Beleza, pessoal? Beleza. Ok. Então, essa é a impedância de saída. Tem a impedância de entrada do circuito emissor comum. Então, o segundo circuito trata-se dos amplificadores Q16, Q17. Então, aqui a gente está vendo a impedância de entrada num circuito emissor comum com resistência de degeneração. Então, eu vou aproveitar aquele mesmo espacinho para a gente observar essa impedância. Novamente, eu tenho a impedância RE, só que agora eu não estou vendo a partir daqui, né? Estou vendo a partir da base. Resistência entrada, no caso. Se eu estivesse vendo a partir do coletor, sim, seria a mesma forma, né? Aquele GM, RO, multiplicado pelo RE aqui, né? Mais o próprio RO do transistor, que dá essa fórmula aqui. Como eu estou olhando a partir da base, eu vou multiplicar pelo ganho de corrente, que é beta mais 1 do emissor para a base. Então, esta impedância vista a partir daqui será beta mais 1 multiplicado pela impedância vista aqui embaixo, que é o RE do transistor mais o Rzão E, que é o resistor. Né? Só que note que a gente está vendo isso através de duas bases, na base de Q16 e na base de Q17. Então eu vou colocar essa expressão aqui e depois a gente copia lá embaixo. Então, quem é essa resistência de entrada do emissor comum? A gente até já calculou isso quando eu mostrei esse circuito. Eu acho que sim, não lembro. Vai ser beta mais 1. Então, beta de quem? Beta 16 mais 1. Que multiplica. Aí ele vai multiplicar essas duas impedâncias, certo? Então ele multiplica R9 paralelo com todo mundo que está além de Q17. Q17 é também um transistor, então a gente multiplica por beta mais 1 de novo. Esse beta do 17. Beta 17 mais 1 vezes RE17. Aliás, faltou aqui um detalhe. RE17 mais R8. Faltou somar RE com essa galera toda aqui. Beta mais 1 que multiplica RE mais RE16 mais isso. Ok para todo mundo? Ok. Então vamos copiar lá embaixo. Então a resistência de entrada do transistor 1 é igual a. Vamos lá, vamos botar um colchete grande. Então beta 16 mais 1. Esse é o ganho de corrente, certo? É como se a gente estivesse pegando essas impedâncias e transpondo para o outro lado, certo? Então, beta 16 mais 1, que vai multiplicar essas resistências aqui. Então, RS. Ah, tá aqui, ó. RS6, RE16 mais esse paralelo. Então, beta mais 1, que multiplica RE16 mais
paralelo, né? Então, esse paralelo vai ser entre R9, R grande, porque trata-se de um resistor, né? Paralelo com A e beta, agora 17, mais 1, que multiplica RE17 mais, qual é o valor daquele resistor? É 8? R8. Fechou, 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 fechou. Ok. Ganho de transcondutância do segundo circuito. Este circuito é um circuito emissor comum, então é apenas GM. E é o GM do que? 17. GM 17. Resistência de saída. É a resistência de saída do amplificador emissor comum com degeneração. Então, aqui a gente considera a resistência de saída, né, também como sendo o mesmo esquema, né, a mesma resistência do base comum. Para cá, a gente tem a resistência do Q13, a resistência de saída Q13B, né? Então, essa resistência de saída é a resistência de saída RO13B, ou seja, a tensão de Early sobre a corrente de coletor na saída do coletor do Q13, paralelo com toda essa impedância aqui. Quem é essa impedância? Ela é RO17, 1 mais GMR8. Paralelo com RO17 vezes 1 mais GMR8. Esse GM é o GM17. Beleza, então a gente caracterizou o segundo estágio. Terceiro estágio. Essa impedância de entrada aqui, ela depende da carga, né? Ela depende do valor de RL. A impedância de entrada aqui desse circuito. E ela vai ser por esse caminho, RL, beta mais 1 de Q20, beta mais 1 de Q23. Então aqui, ó, beta mais 1 de Q23, tá laranja, né? A resistência de entrada do de 3. Ela é beta mais 1. Qual era aquele transformador? De Q23 que multiplica RE23 mais todo o resto da impedância de entrada vista a partir de Q20. Então aqui em Q20 a gente tem beta mais 1, beta 20 mais 1, que multiplica, vamos lá, beta 20 mais 1, que multiplica RE20 mais, esse aqui, vamos escrever isso assim, ok, beta mais 1, RE20, aí aqui vai ser RE20 mais R7 mais RL. RE20 mais R7 mais RL. Fechou? Fechou. Beleza. Aqui a gente modelou com ganho de tensão, então AV3 é aproximadamente igual a 1. E a resistência de saída? A resistência de saída aqui nesse caso, a base não está aterrada, né? O que a gente está vendo?
Vamos redesenhar esse circuito aqui. No caso, é um transistor PNP. Se a minha base estivesse aterrada, eu estivesse vendo a resistência de saída a partir do emissor, esse cara seria simplesmente RE. Mas aqui nesse caso, eu tenho uma impedância não nula aqui. Posso chamar de RB. Então é como se eu estivesse vendo no sentido contrário. Ou seja, da base para o emissor. Quando eu vejo uma impedância do emissor para a base, eu estou multiplicando pelo ganho de corrente. Então, essa impedância vista daqui vai ser multiplicada por beta mais 1. Nesse caso, essa impedância RB vai ser dividida por beta mais 1. Porque a corrente necessária vai ser maior, certo? Uma vez que eu estou vendo ela a partir do emissor. Então, a corrente de emissor maior vai provocar uma variação menor da corrente na base. Isso implica no aumento, uma diminuição da impedância. Maior corrente para menor tensão. A diminuição da impedância, e essa diminuição é por beta mais 1. Então, vamos redesenhar aquele circuito para a gente ver esse esquema. Esse cara daqui é o Q20. Logo em seguida, o Q20, eu tenho o Q23 e uma resistência vista a partir de Q23. Q20, Q23, e a resistência vista a partir de Q23 é a resistência de saída RO2. É essa resistência aqui, né? Então aqui eu estou vendo a resistência RO2. Beleza, e eu estou vendo a impedância a partir daqui. Então, quem é essa minha resistência de saída? RO3. Minha resistência de saída vai ser RE20 mais toda essa impedância vista aqui dividida por beta 20 mais 1. Quem é a impedância vista a partir daqui? Ele é RE23 mais RO2 dividido por beta 23 mais 1. Beleza? Todo mundo entendeu como a gente faz para obter esses ganhos? Só queria revisar essa parte aí que o senhor desenhou o amarelinho aí em cima. Qual parte? Que. Essa última aqui? Não, no circuito, ali em cima. Aí, vai, passou. Aqui? Aí, isso. Ah, sim, Só fez certo. logo no começo. Esse é o último passo. O último passo é a gente Então, relacionar isso com uma expressão só gigante. então. Aí, Hum. o que eu queria fixar é o seguinte, você explicou isso quando o senhor desenhou, mas eu queria Eu fiz fixar uma isso. besteira aqui, não foi? Só um detalhe. Isso aqui é em série. Hum. RO2. Sim, diga aí. 2. 3. Como é que o senhor olhando o circuito, o senhor sabia que para esse primeiro estágio de entrada ia ser transcondutância, para o segundo ia ser transcondutância e para o terceiro ia ser tensão? Tipo, de Certo. tensão acho que eu sei porque eu já sabia que o ganho ia ser 1, né? Mas os outros dois eu ainda tá meio confuso comigo. Certo. Os ganhos do base comum e do emissor comum, eles são mais facilmente expressos através desse esquema. Se você parar para prestar atenção, o próprio ganho de tensão que a gente tradicionalmente conhece para o emissor comum, que é menos GM RO, já é um circuito
com esse tipo de pensamento. Porque esses circuitos derivam diretamente do modelo de pequenos sinais, e o modelo de pequenos sinais é um modelo de transcondutância. Então, geralmente, quando eu tenho emissor comum com degeneração, ou base comum, e os circuitos baseados nesses modelos básicos, como é o caso do par diferencial. No par diferencial, a gente usa ou o emissor comum ou base comum. No nosso caso, o emissor comum com base comum. Par diferencial com base comum. É mais interessante a gente fazer esse modelo, porque a gente vai relacionar diretamente o GM do circuito com o GMzinho do transistor. Isso vai sair mais facilmente, mais naturalmente. No circuito coletor comum, o ganho é 1. Então, já fica muito mais fácil obter esse ganho. Mas veja que esse modelo ele não é muito diferente de que se a gente tivesse dito assim, não, vamos modelar agora por tensão. Porque se você fosse modelar por tensão, era isso aqui que você ia obter, correto? Você ia obter o GMRO, que é o ganho do... Por exemplo, no segundo estágio, você iria obter GMRO. Não é isso? Quando você fizer essa conversão aqui, ó, se você fizer essa conversão Devenan-Norton, o que aconteceria aqui no caso aqui, Norton-Devenan? Vamos observar só esses dois elementos. Vamos converter essa fonte e esse resistor aqui para Devenan. Então você faria algo assim, né? Mais e menos. Ia ser isso, né? Sim. No lugar desses dois elementos. Então aqui ia ser a própria resistência. Quando você convertesse essa fonte, como é que você converte de corrente para tensão? Você multiplica pela resistência de Norton. Então ela seria GM2, RO2 vezes V1. Isso não é a mesma coisa que dizer que meu ganho é GMRO? Sim, sim. Né? Então, assim, se a gente dissesse assim, não, vamos modelar como ganho de tensão. Na hora da gente encontrar o ganho de tensão, o ganho de tensão seria isso, e a gente ia substituir nessa equação. Então não faz diferença matemática. No caso, no último, poderia fazer o mesmo e aí o RO ia ficar em paralelo, né? Sim, a gente poderia também fazer o inverso e o RO ficaria paralelo e esse cara poderia ser Norton aqui. Entendi. Os modelos eles são matematicamente equivalentes. Então não faz diferença do ponto de vista matemático o resultado que a gente iria obter. Mas é mais fácil fazer dessa forma, porque naturalmente o transistor já é um amplificador de transcondutância. Então, se você observar o modelo de pequenos sinais, ele já tem o formatão, ele já tem o formato, né, que a gente quer fazer. Então, os amplificadores que são mais diretos sobre a forma do transistor são esses dois. O emissor comum e base comum, e as variações do emissor comum e base comum, ou seja, o emissor comum com degeneração, o base comum não tem variação com degeneração no base comum, mas a gente tem o par diferencial que é baseado ou no emissor comum ou no base comum. E na saída a gente modelou dessa forma, porque a gente já sabe que AV é igual a 1. Então aqui a gente vai fazer daquela forma. Quem é o meu ganho de malha aberta? Né? É VO sobre VI. Então, meu ganho em malha aberta é VO sobre VI, quando a minha carga é infinita. Né? Então, para RL igual a infinito. Beleza. Eu posso dividir isso por partes. Então, dizer que esse cara daqui é VO sobre V2, V2 sobre V1, V1 sobre VI. VO sobre V2. Não, vamos fazer na ordem da direita, da esquerda para a direita. Então, aqui vai ser V1 sobre VI, V2 sobre V1, VO, V2. Pronto. Aí agora é só olhar dentro dessas malhas aqui. Né? Então, quem é VI? Vamos botar eles no cantinho aqui. Então, VI, essa tensão aqui nesse ponto, é igual a
essa corrente multiplicado por esses dois resistores. Pode ver que aqui, por conta da orientação que a gente colocou essa corrente, isso vai gerar uma tensão negativa na saída, né? Então, menos GM1 vezes RO1 paralelo com RI2 vezes, atenção, V. Fazendo besteira aqui. Aqui é V1 e lá é VI. V1. V2. Eu fiz nas cores erradas, mas agora vai ficar. É menos GM2 RO2 paralelo com RI3 vezes V1. E VO é igual a AV3 vezes RL sobre RL mais RO3, isso vezes V2. Pronto, então é só a gente substituir isso lá. Então aqui vai ficar GM1 RO1 paralelo com RI2 GM2 RO2 paralelo com RI3 AV3. E quando a gente toma o limite da carga infinita, esse cara daqui vai tender a 1. E aí aqui é só a luta, né? Substituir todo mundo aqui pelos valores. Então, só para a gente relembrar, GM é IC sobre VT. RI é beta sobre GM. RE é alfa sobre GM. E RO é igual a VA sobre IC. Então, tá aqui para relembrar os valores que a gente usa para calcular todos esses caras aqui. Só para a gente ter uma noção numérica, vou olhar aqui no livro. Esse ganho total aí está na ordem de 100 decibéis. Então, esse ganho aqui é aproximadamente 100 decibéis. Certo? Qual vai ser a nossa resposta em frequência, né, desse circuito? Então, o que a gente fez? A gente introduziu o capacitor para que ele fosse o polo dominante. Este capacitor de compensação, CC, em 30 picofarad, né? Como a gente viu pelo efeito Miller, então CC é de 30 picofarad. Pelo efeito Miller, isso vai gerar uma capacitância equivalente vista na entrada daquele circuito. Então, esse capacitor aqui vai se manifestar como um capacitor equivalente posicionado na entrada do circuito, graças ao efeito Miller. Ser equivalente. E é esse capacitor que vai definir quem é o polo dominante. Esse capacitor equivalente é a capacitância anterior multiplicada por 1 mais o ganho do estágio 2. Então, esse capacitor vai ser CC 1 mais o ganho do estágio 2, o ganho de tensão. Na outra aula a gente revisou e definiu, né, esse efeito Miller. Então,
a minha frequência do polo dominante ele vai acontecer em Fp igual a 1 sobre 2π Rc. Quem é essa resistência? Né? A resistência é vista exatamente no ponto onde eu conecto o capacitor. Então, onde é que eu conecto esse capacitor aqui? Eu estou conectando esse capacitor entre a saída do primeiro estágio e a entrada do segundo estágio. Então, meu polo dominante estará em RC, né? Então, esse cara vai ser 1 sobre 2π CC 1 mais... Vou botar o CC para trás. 2π 1 mais AV2. Aí quem é o ganho em AV2? É o GM2 vezes a resistência de saída 2 paralelo com a resistência de entrada 3. Tudo isso aqui é a capacitância. Isso multiplicado pela resistência equivalente. Então, quem é a resistência equivalente naquele ponto? É a resistência de saída 1 paralelo com a resistência de entrada 2. Resistência de saída 1 paralelo com a resistência de entrada 2. Professor, Oi. agora me surgiu uma dúvida. Quando você estava analisando a resistência de entrada do segundo bloco, você não considerou a impedância do capacitor, mesmo que ele Não, tenha não assim, considerei, pequenos não considerei. sinais? Não Por quê? considerei a pedância do capacitor. Por que a gente não considera? A gente não considera, porque eu estou considerando esse ganho aqui não representado ainda pelo polo, certo? Eu não estou representando o polo, estou supondo... Peraí, isso... Essa é uma boa pergunta. A gente está fazendo as análises aqui separadamente. Né? E eu acho que essa é a boa resposta para você. A gente está fazendo a análise do ganho e depois, posteriormente, a gente está fazendo aqui a introdução do polo para calcular a resposta em frequência. Então, você está dizendo que esse capacitor não influencia em nada o ganho. Ele influencia o ganho para frequências acima do polo. E a gente está fazendo aqui as análises separadamente, analisando primeiro o circuito sem o capacitor e depois introduzindo esse polo na função de transferência. Ah, sim, entendi. Então está aqui o polo, essa resistência aqui é a resistência equivalente vista ali no capacitor milha. Certo? Quando a gente substitui todos esses valores, a frequência do polo para o 741 vai dar aproximadamente 4,1 Hz. Isso significa que a frequência de ganho unitário que a gente chama de FT, vai ser igual ao meu ganho em malha aberta vezes a minha frequência FP. E esse cara daqui dá aproximadamente 1 MHz. Então, se a gente fizer o diagrama de Bode, como que vai se comportar esse circuito? A gente começa, né, o nosso circuito lá em 100 decibéis. Esses 100 dB vão se propagar até 4 MHz. E a partir de 4 MHz ele decai em 20 dB por década. Standard, então aqui é 4 Hz. E aqui 1 MHz.
E agora esse decaimento aqui é menos 20 decibéis por década. Isso implica que quando a gente faz o nosso circuito, se a gente constrói o nosso circuito dentro dessa faixa, ele será estável. Aqui é o módulo de A com a frequência. Então o que a gente estava calculando ali naquele item anterior, Robson, é esse ganho aqui. E essa é a função de transferência completa. Que é tipo quando o capacitor não influencia o circuito, né? Se o capacitor não existisse, essa função de transferência seria assim, né? Ela começaria aqui e seria tipo isso aqui. Ia ter um polo lá na frente que a gente não sabe onde é, né? Por causa das Ia ter outros capacidades. polos, exato, por conta das outras capacitâncias e outro polo. Quando a gente introduz um polo, ele funciona nessa forma. Entendi. Funciona nesta forma. E a função de transferência, A de ômega, vai ser A0 sobre S menos ômega P, né? Em que ômega P é 2π FP. Não dá para colocar aqui. 2π FP. Essa vai ser a função de transferência aí do nosso circuito de primeira ordem. Beleza, gente. É isso. Vou comentar agora com vocês. A gente vai terminar mais cedo hoje, a gente não vai precisar ir até tão tarde, porque aí terça-feira que vem a gente começa o assunto de realimentação. Mas eu já vou introduzir para vocês a prática 3. Aí eu vou fazer o seguinte: a gente começa a realimentação na terça-feira. Na sexta que vem, nós fazemos a nossa aula de mostrarem os projetos, certo? Na sexta que vem. E fica para vocês entregarem na terça ou na outra sexta, a gente vê. Tá? Dependendo do período que for a VA, para não ficar junto da VA, certo? Qual vai ser a prática 3? É bem tranquilo. É criar um amplificador operacional. Eu escutei a risadinha, viu, Robson? Robson deu uma risadinha, foi? Olha pra aí, Robson. É porque eu disse assim, é um negócio bem simples, criar um amplificador operacional. Ah, tá. Ok. Tem razão. Criar um amplificador operacional, certo? O que a gente vai fazer com esse amplificador operacional? Determinar o ganho malha aberta, a resistência de entrada desse amplificador operacional e a resistência de saída para uma carga de 10K. Depois a gente vai realimentar em dois formatos. A gente vai realimentar no amplificador não inversor e no amplificador inversor. Certo? Então, nesses dois casos aqui, a gente vai fazer o amplificador funcionar nesse cara. Determinar os limites de saturação. Só, Diga lá. esse RI vai ser só a resistência de entrada do estágio de entrada, esse RO vai ser só a resistência de saída do estágio de saída, né? Exatamente. Então no final vai ser como os outros dois circuitos que a gente fez, né? É exatamente igual. Entendi. E eu vou colocar aqui um extra. Devagar, professor, devagar. Não, aqui é tranquilo. Ó, se chegou aqui, o extra é fácil.
criar um filtro passa-baixas com a frequência de corte de 1K. Obviamente, criar isso com o seu amplificador operacional. Nesse filtro aí faz diferença essa curva aí de Bode que o senhor acabou de mostrar, ou é como se fosse um amplificador operacional mesmo? Que a gente não, mesmo sem saber, consegue fazer. Então, vamos dar uma olhada no que acontece quando a gente realimenta isso aqui. Eu acho que a gente comentou sobre isso lá no capítulo 2. Não ajuda muito, né? Mas a gente comentou sobre isso lá no capítulo 2. O que acontece quando eu realimento esse circuito? Vamos dizer que eu estou fazendo um ganho de... Vamos dizer que eu estou fazendo um circuito que tenha o dobro da frequência. O que vai acontecer? Eu estou falando nada com nada. Deixa eu me concentrar. Se eu ponho um outro ganho aqui, vamos dizer que eu pus um ganho nesse ponto, certo? O ganho do meu circuito é esse. Eu fiz um amplificador realimentado, cujo ganho é 50 decibéis. O que vai acontecer? A minha resposta em frequência, ela vai passar a ser mais larga. A minha resposta em frequência do circuito vai chegar até aqui e depois seguir descendo a resposta original, né, de A, com o primeiro grau. Então, quando eu defino o ganho do circuito, eu estou definindo também até que ponto ele funciona com esse amplificador operacional. É isso que eu estou fazendo. Entendi. Até porque eu já vi isso há muito tempo atrás. É O isso senhor em eletrônica. desenhou, deu um estalo assim. Agora, o pior é que dessa vez eu não consegui chegar nesse assunto em eletrônica. Eu não vi com os alunos no PLE esse negócio, eu vou ter que introduzir de novo. Mas a gente chama esse produto de produto ganho faixa. Então vai existir uma constante que a gente chama de produto ganho faixa. E esse cara é uma constante, ou seja, o ganho do meu transistor vezes a minha frequência de corte é uma constante. Para o amplificador 741, esse produto aqui é 1 MHz. O que isso quer dizer? Se eu quero um circuito que funcione até a banda 1 MHz, o ganho máximo que ele pode ter é 1 volt por volt. Se eu quero um circuito que funcione até 500K, o ganho máximo que esse circuito pode ter é 2 volts por volt. Vocês estão entendendo a lógica aqui? Uhum. Então, se eu quisesse que esse ganho, que esse cara daqui fosse 3 decibéis, ele ia bater aqui na metade dessa curva, em 500K. É interessante a gente observar isso porque, se nós queremos ter ganhos mais altos, com bandas mais altas, a gente precisa fazer mais estágios. Então, se eu quero, por exemplo, um amplificador de 4 volts por volt, que opere até 500K, eu não consigo fazer com o 741. Então, eu preciso fazer com que esse cara daqui seja 2 amplificadores de 2 volts por volt em 500K. Então, eu preciso fazer 2 amplificadores. Uma coisa assim, por exemplo. Menos mais. Tarará, tarará. Aí no caso, professor, VI, VO. E, sim, em qualquer amplificador que a gente fizer, vai ter essa relação aí constante? Do ganho vezes a frequência? somente quando ele tem primeiro grau até atingir o 0 dB.
Obviamente, se eu tenho um circuito de grau maior, ele vai chegar mais cedo aqui, né? Mas, tipo, Se a o gente pode meu... usar uma curva dessas para o que a gente vai fazer? Pode. Para o que você vai fazer, pode, porque vai precisar ter um capacitor de compensação. Tem que ter um capacitor de compensação aqui. Como é que calcula ele? É Use usando 30. aquela fórmula que você mostrou ali embaixo, quando foi deduzir? Tem que usar essa fórmula aqui para que ele seja pequeno o suficiente. Mas coloque 30 picofarad, Certo. tá? Aliás, falta isso aqui, né? Tem isso aqui, determinar os limites de saturação. Vamos colocar aqui também, determinar o produto ganho faixa. A forma mais simples de a gente determinar o produto ganho faixa, e eu vou colocar aqui também, determinar a frequência do polo dominante. A forma mais simples da gente determinar o produto do ganho faixa é fazer um buffer. Ou seja, a gente realimenta o circuito dessa forma. VI, né? Me vê, ó. O que a gente está fazendo? A gente está forçando o ganho a ser 1. Quando a gente força o ganho a ser 1, a frequência de corte desse circuito será a frequência do produto ganho faixa. Peraí, como é Certo? que é? Não entendi, professor. Ok. A gente está dizendo que a frequência produto ganho faixa é uma constante, certo? E essa constante é igual ao ganho do circuito vezes a frequência de corte. Se eu faço o ganho ser igual a Ah, 1, sim, entendi. a frequência de corte é igual a Ft. Então é só rodar. Então você faz um buffer com o seu dispositivo e obtém a resposta no diagrama de Bode. A frequência de corte desse seu dispositivo será a frequência Ft. No caso, a gente faz uma varredura C, né? Faz uma Assim, assim. varredura AC. Exatamente. Faz uma varredura AC. Aí no diagrama de fase e ganho, o ganho tem que ser 1 e a fase 0 ao longo de todo a sua frequência. Quando você atingir o polo do ganho do produto ganho faixa, aí a fase vai mudar, né? A fase começa a mudar. Eu acho que é isso. Eu acho que é uma prática legal. Aí, no caso, professor, quando a gente obter esse FC aí usando uma varredura C, o diagrama de Bode gerado é exatamente o diagrama que a gente obteria com ele aberto, né? Que foi o que o senhor Não, desenhou ali em cima. não, Ou não? não. Deixa eu botar uma página a mais aqui. O diagrama de Bode em malha aberta é aquele aqui, né? Isso, esse aí. Ok. O que acontece quando a gente realimenta? Aqui é um A0. O que acontece quando a gente realimenta num ganho maior que 1? Aqui eu estou falando maior que 1 em módulo, tá? Vamos dizer que eu tenho um certo ganho de realimentação aqui, AV, maior que 0 decibéis. Eu estou afastando essa frequência, que antes era 4 MHz, para mais longe, né? Então a minha curva vai se tornar essa aqui. Aqui pela realimentação. Eventualmente, quando eu atinjo o polo, ela começa a descer. Se eu começo a descer esse ganho, o ganho de realimentação, até ele atingir 0 dB, a minha curva será essa aqui. A ideia é você diminuir o ganho para aumentar a banda de passagem do circuito. Exatamente. Quanto menor o Então, ganho, maior a banda de passagem. o FC que a gente vai obter para ganho 1 é esse ponto aí, que cruza 0 dB, então, né? Sim. Esse ponto aqui é FT.
Esse ponto aqui é o polo dominante, FP. Dá pra enxergar ele fazendo uma varredura AC na entrada em malha aberta? Dá. Mas você tem que botar um sinal muito pequeno, porque o ganho é bastante alto, certo? Então ele Sim. vai saturar. Você põe uma entrada muito pequena e faz essa varredura. Como é um simulador, você consegue ver. Provavelmente no circuito, numa bancada, você não vai conseguir ver. Entendi. Que aqui ele não tá lidando com ruídos, não está lidando com nada disso. Esse amplificador operacional ele não é feito para ser usado em malha aberta. Então, em malha aberta, ele causa problemas. Ok. Mas no simulador você consegue observar botando um sinal muito pequeno. Sheraton, Certo. eu acho que é suficiente. Então, minha gente, alguma pergunta, alguma... Acho que vai surgir mais dúvida quando for tentar fazer, mas por enquanto. Com certeza. Vai surgir sim. Aliás, só um detalhe que eu estou vendo aqui no livro, nessa função de transferência aqui, a forma correta é 1 mais S sobre ômega P, né? Porque senão você está mudando o módulo aqui. É só esse detalhe. Ok. Ô, professor, Chega lá. você sabe se no Proteus tem alguma forma de capsular circuito? De quê? De encapsular circuito. Tipo, a gente monta o circuito, aí esse circuito é um subcircuito do próximo circuito que a gente vai fazer. Eu não sei se faz isso, não. Porque seria mais simples para fazer a parte extra do trabalho. Muito mais simples. É verdade. No Spice dá para fazer. Existe um subcircuito no Spice. E aí você cria o subcircuito, explica todo aquele subcircuito e consegue usar numa macro. É como se ele fosse uma função que você chama, né? Porque o Spice é basicamente linguagem. Aí você consegue fazer isso no Spice. E aí a vantagem é que você consegue chamar aquele subcircuito várias vezes. Eu acho que tem. Que essa é uma função lógica de existir, né? Mas eu nunca usei. Eu nunca usei. Pode ser que tenha. Vai ser uma descoberta. Quando vocês descobrirem, aí eu vou descobrir junto. Ok. Ok, pessoal? Ok. Então, acredito que é isso. Vamos trabalhar. E vamos ver o que vai acontecer. Vocês podem fazer com a lógica que vocês quiserem. Existem inúmeras formas de fazer isso. A mais simples é aquela, né, que a gente já demonstrou várias vezes aqui, né? A mais simples é carga resistiva, par diferencial, emissor comum usando NPN. Você pode também usar uma carga aqui para fazer a fonte. Saída simples, emissor comum, resistor. Você vai usar aqui 2 diodos. Resistorzinho para polarizar os diodos. E estágio de saída. Essa é a forma mais chata de fazer isso aqui. Mas dá para fazer ele com diodo. Eu não devia nem ter desenhado isso, porque agora vocês vão querer fazer isso. Né? Façam não, tentem fazer com transistores. Minha mente já tava nessa, professor. Mas Robson, tenho certeza que vai querer. MOSFET é bem legal, MOSFET é bacana. Vamos ver o que vai acontecer, tá? E aí o capacitor aqui, ó, ele fica nesse ponto aqui. É a única adição que a gente vai fazer. Vou colocar aqui 30 picofarad. Nessa é importante que vocês coloquem os capacitores, porque na hora que você realimentar, se você não colocar o capacitor, aí vai dar loucuras, certo? Porque o seu circuito vai ter
ordem muito alta e na sua realimentação ele pode oscilar em frequências altas. Isso não é legal. Não mesmo, tá? Aí você realimenta seu circuito e ele começa a gerar sinais em frequências altas. Isso não é bom, tá? Agora, o que vocês podem fazer na hora de determinar esse cara aqui, ó, aí você precisa tirar o capacitor, certo? Então, na hora de você determinar o ganho em malha aberta, você precisa tirar o capacitor, injetar o sinal e calcular qual é o seu ganho em malha aberta. Mas, quando você realimentar, você precisa colocar... Desculpa. Você precisa colocar o capacitor. Vocês entenderam o que eu falei? Acho que sim, professor. Mas, tipo, esse ganho aí a gente vai fazer como se fosse aquela entrada diferencial? Vou dar um sinal positivo, outro negativo. Um sinal essa dobra. positivo, outro negativo, e aí calcular a impedância, o ganho na saída. Então, esse A0 é como se a gente estivesse calculando o ganho diferencial do par diferencial, só que agora para todo o amplificador operacional. Ok. Toda vez que eu vejo aqui, eu me lembro de uma coisa legal para botar aqui. Vamos calcular a taxa de rejeição em modo comum. Não, vou botar não. Vou botar como extra. Já tem muita coisa. Taxa de rejeição em modo comum. Obviamente, a taxa de rejeição em modo comum você só pode obter com o circuito em malha aberta, né? Quando a gente realimenta, você não está controlando as duas entradas, tá? Então, vai ser interessante isso. Mas aí, quando vocês forem calcular o ganho em malha aberta, vocês tiram o capacitor. Por que isso é importante? Porque se você for calcular o ganho em malha aberta aqui desse capacitor, por exemplo, você teria que colocar uma frequência extremamente baixa para poder fazer o seu circuito funcionar, né? Isso não é o ideal. O ideal é você calcular numa frequência de 1K, por exemplo, lá na frente. Então você tira esse capacitor e faz a sua curva se comportar dessa forma, como uma reta, e calcula ele aqui, numa frequência mais alta. Vocês estão entendendo o que eu estou dizendo? Sim. Então aí vocês tiram o capacitor para calcular A0, resistência entrada e resistência saída, vocês podem calcular até que um circuito realimentado funciona, não tem problema. É daquela mesma forma, você vê qual é a tensão em pequenos sinais, qual é a corrente em pequenos sinais e calcula. Tá? Mas isso vocês podem fazer também no mesmo circuito só. Num circuito só, você calcula tudo isso. Com RL igual a 10K. Depois você realimenta, faz um amplificador não inversor, faz um amplificador inversor. Aí você tem as equações e pode comparar essas equações. Lembrem-se que lá no capítulo 2, a gente viu as equações para o amplificador realimentado, né? A gente viu essas expressões. Então pode usar direto, né? Você pode usar ela direto na teoria para comparar com a sua resposta, com o que você vai obter. Eu estou só tentando procurar encontrar ela aqui para eu não copiar ela errado. Cadê? Onde está você? O ganho fica assim. O ganho realimentado fica menos R2 sobre R1. Esse cara daqui é o ganho do amplificador inversor. Sobre 1 mais R2 sobre R1 dividido pelo ganho A. Zero aqui no caso, né? Esse cara daqui para o amplificador inversor. Para o amplificador não inversor, aí vai ser 1 mais R2 sobre R1 sobre isso aqui. Aí vocês podem usar o A0 que vocês calcularam na realimentação para ver se esses dois valores bateram. Isso está lá na seção 2.2. Se vocês quiserem depois tomar uma referência disso. Esse comentário da resposta em frequência está aqui na seção 2.5. Então é legal, de uma forma geral, dar uma olhada no capítulo 2, rapidinho, para relembrar essas questões e ver quais são esses efeitos de amplificadores operacionais não ideais. Certo? Estou curioso para ver o que vocês vão inventar.
E essa é uma prática super legal, eu gosto, né? Fazer ela na bancada é um desafio. Fazer no simulador vai ser legal, né? Deixa eu parar a gravação da aula, que eu acho que agora foi, né? Vocês têm mais alguma dúvida, mais alguma questão? Acho que não. Bem, Tipo, então, essa não idealidade do A zero não ser infinito, no caso do amplificador inversor, vai aparecer um A zero em algum lugar na equação ali também, né, do ganho. Mas dá pra ver isso no livro, né? Tem lá no livro, né? O só mostrou aí foi pro não você está inversor. falando dessa equação aqui? Essa? Isso, tô falando dessa. Pro O A zero inversor tá. tem um caso aí que aparece o A zero também, né? Então, Do ganho. esse é o não inversor. O inversor é Isso. esse aqui. Ah, ué. Ah, certo. Beleza. Entendi. Tem a dedução desses caras aqui no livro, tudo certinho. Sim, sim. Bem, Mas então é é só isso. isso mesmo. Acho que não tem mais nada, não. Então tá bom. Beleza, pessoal. Obrigado. E até a semana que vem. Até, pessoal. Obrigado Valeu. pela aula. Tchau, tchau. Valeu.